Olá, sexto ano! Hoje nós temos então o gênero textual poema no capítulo 18 do nosso material. Inicialmente, nós temos uma análise aqui da imagem que abre o capítulo e o título Lá na Minha Rua. Aqui então nós temos a apresentação de uma brincadeira que é bastante comum, que é a brincadeira da amarelinha. Inclusive temos aqui a representação de uma criança que está brincando aqui. E também vários outros desenhos aqui na rua. Então, com isso faz-se referência às brincadeiras de rua. Então, durante o capítulo, nós vamos tratar sobre os temas que são referentes a esse assunto. Sobre antigamente, de como eram comuns as brincadeiras de rua, as rodinhas de amigos na calçada, as cadeiras na porta das casas em noites quentes, ou seja, as pessoas sentavam-se nas calçadas à noite. Também será feito um resgate de memórias, ou seja, será debatido sobre as memórias, sobre aquilo que as pessoas viveram antigamente. Serão feitas também comparações entre a realidade atual e o passado vivido pelos pais e pelos avós, e com isso então será feita então a valorização do espaço e da história, que nós sabemos que são fatores importantes para a formação da nossa identidade. Temos aqui a imagem do Johann Moritz Rugendas, que mostra então a rua direita no Rio de Janeiro. Inclusive, vocês já fizeram a análise dessa imagem, observaram vários detalhes, vários aspectos relacionados a essa imagem, e aqui eu vou salientar alguns deles. Então, o que nós podemos dizer é que trata-se de um registro histórico que retrata com precisão o cotidiano das pessoas em um determinado local, em uma época específica, e estima-se que a época retratada aqui seja 1835. Aqui então nós temos novamente a imagem e alguns aspectos importantes aqui. Trata sobre as vestimentas, sobre os utensílios, a rua de pedras, a forma como as mercadorias eram comercializadas, a infraestrutura da cidade, a presença de escravos, soldados uniformizados, charretes, cavalos que eram utilizados como meio de transporte. Então, todos esses elementos, eles ajudam a compor a história. Eles, então, são um retrato, um registro histórico de uma determinada época. Então, é possível que nós consigamos aqui identificar vários desses elementos, vários desses aspectos. As pessoas que aparecem no primeiro plano comercializam objetos, ou seja, acontece o comércio, e também há pessoas da corte, escravos e comerciantes, e isso é possível que seja identificado através das vestimentas, ou seja, através da forma como elas estão vestidas. Ao fundo da tela também há um destaque para a igreja, que desempenhava um importante papel social e econômico na época, então aqui nós podemos visualizar. As casas contavam com chaminés, porque usava-se fogões a lenha, porque na época também não existiam fogões a gás. Aqui nós temos então uma comparação entre essa tela, que a gente já vem falando, e a rua direita atual. Então aqui nós podemos observar várias mudanças, né? Em relação então ao asfalto, às calçadas, à iluminação pública, edifícios e tantos outros elementos que
é possível que sejam identificados. Nós, então, temos a primeira atividade referente à aula de hoje, que é a seguinte: vocês deverão assistir ao vídeo em que é declamado o poema A Rua das Rimas, de Guilherme de Almeida, e está disponível no link. Então, aqui vocês têm o link, ou também, se vocês quiserem pesquisar lá no YouTube, é só digitar A Rua das Rimas, Guilherme de Almeida, que vocês também vão encontrar. E aqui tem a versão aqui escrita desse poema também para auxiliá-los. Depois de vocês assistirem ao vídeo, vocês irão realizar os exercícios 1, 2, o 3 e o 4 das páginas 34 e 35. Os poemas, então, eles têm uma organização em versos e estrofes e o emprego de rimas e ritmo. Mas nós temos mais alguns recursos, além desses, que podem ser utilizados na sua elaboração. Os poemas mexem com os sentidos dos leitores. E como que isso é realizado? Através do emprego de elementos que apelam para os nossos sentidos. E quando se utiliza esses elementos, é possível despertar imagens mentais, sensações, sons, ou seja, tudo isso através da forma, através da maneira como os elementos são empregados na composição de um poema. E isso faz com que o leitor seja transportado para o ambiente que é criado no poema. Os poemas repetem de propósito, ou seja, a repetição que acontece em um poema segue uma determinada necessidade, ou seja, não é uma repetição que acontece de forma aleatória, mas sim ela possui um determinado propósito. E quais são esses propósitos? Para realçar determinadas ideias, valorizar a sonoridade do poema também, ou seja, o som. E através do quê? Através da repetição de letras, de partes de palavras, de termos inteiros, de versos, ou até mesmo de estrofes completas. Então, a repetição num poema ocorre justamente para valorizar essa sonoridade, fazer com que determinadas ideias sejam realçadas, sejam destacadas. Na página 36, nós temos um poema, inclusive bastante conhecido, que diz assim: Se esta rua fosse minha, se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, com pedrinhas de brilhantes, para o meu amor passar. Nesta rua tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. Se eu roubei teu coração, tu roubaste o meu também. Se eu roubei teu coração, é porque te quero bem. Então aqui, como vocês podem visualizar, é um poema formado por 3 estrofes e em cada uma dessas 3 estrofes nós temos 4 versos. E vários elementos que nós já estudamos, eles estão aqui presentes. A rima, ou seja, as palavras que têm o mesmo som, terminam com o mesmo som, aqui ladrilhar, passar, solidão, coração, aqui coração de novo, também e bem, ou seja, são esses elementos, são esses fatores que ajudam na composição do poema e fazem então com que ele tenha ritmo, ou seja, ocorre então de uma forma que
seja possível ser cantado o poema. Então, esses são os aspectos importantes relacionados ao poema. Ainda vocês terão uma tarefa aqui sobre esse poema, que é o exercício 5 da página 36. Então, como vocês sabem, a tarefa ela tem duas partes, a anterior que eu já expliquei para vocês, em que vocês deverão assistir ao vídeo e responder as questões, e aqui também para vocês então analisarem o poema que está lá na página 36 e responder o exercício 5, também na página 36. Os poetas têm liberdade para criar, apropriam-se da língua para alterar significados, para repetir palavras, combiná-las, ocultá-las, mudar a forma como são escritas ou dividi-las como quiserem. Então, quem produz poemas, ou seja, quem é poeta, tem essa possibilidade. E, para despertar a emoção, o poeta é livre, ou seja, quando ele quer despertar emoções, sensações nos leitores, ele tem a liberdade de criar, de produzir diferentes significados, repetir palavras e, assim, fazer com que o poema tenha mais sentido, tenha mais significado. E por hoje é só. Até a próxima aula.